Oi, galerinha do segundo médio, tudo bem? Vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma questão verbal. Lembrando, né, que a gente está num paralelo entre os livros 3 e 4. Hoje nós vamos falar aqui referente ao livro 4. Nós estamos falando sobre uma questão verbal, né? Algumas situações verbais a gente está tratando. E antes de a gente falar de uma questão que tem ali no livro, eu quero relembrar com vocês uma questão aqui, que é a seguinte. Nós sabemos, já falamos sobre isso, dos três tipos, né, verbais, que a gente tem os conhecidos como verbo de estado, os verbos de ação e aqueles que estão relacionados aos fenômenos da natureza. Então, esses três verbos, beleza? Hoje eu quero falar com vocês de um deles especificamente e do que acompanha eles. Aqui eu preciso relembrar isso com vocês, matéria estudada lá no Fundamental 2, que são os chamados verbos não significativos. O que é isso, né? Quais desses três aí, qual ou quais, se encaixam nisso? O que quer dizer o verbo não ser significativo? Ele não é um verbo que traz pra gente uma ideia pronta, específica de um acontecimento. Então, nesse caso, a gente já pode eliminar os verbos de ação, tá? Comer, dormir, chorar, sorrir. Então, esses exprimem exatamente um acontecimento, né? É bem específico. Enquanto que os verbos que exprimem fenômeno da natureza também, chover, ventar, né? São específicos. Então, o que sobra pra gente? Os verbos de estado. Os verbos de estado, tanto que eu tenho, né, a referência daqui, os verbos não significativos, ou seja, aqueles que exprimem estado, simplesmente estado, são denominados verbos de ligação. Então, das duas situações. Estamos tratando aqui agora, nesse caso, então, dos verbos de ligação. Eles são verbos que determinam um estado e, portanto, eles são verbos conhecidos como os verbos não significativos, tá? Guardem isso. O que eu preciso que vocês lembrem? Exatamente quais são esses verbos de ligação. Então, eu vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula. Hoje eu preciso atualizar o Google Sala de Aula de vocês, vou fazer isso. Lembrando que eu vou deixar ali uma bateria de exercícios e alguns materiais de apoio, inclusive uma lista dos verbos, de alguns dos principais verbos de ligação, tá bom? E aí, eu tenho já aqui para vocês, ó, existem alguns, né, os mais frequentes. A gente tem ali o ser, estar, exatamente o estar, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Esses são, tem vários, né? Mas são um dos principais. Deixa eu ver se na minha listinha aqui tem mais. Vou até ler aqui, ó. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, viver, virar, tornar-se, eu falei, né? Fazer-se, achar-se, encontrar-se. Lembram desses que já trazem essa partícula, né? Que já trazem o ser, tá? Que são os últimos que eu falei aqui. Tornar-se, fazer-se, achar-se e encontrar-se, tá? Eles vêm acompanhado, né? O predicado que vem a partir de um verbo de ligação, ele tem um nome específico. Então, todo o verbo de ligação, quem acompanha ele é o predicativo do sujeito. Então, tem um sujeito que está nessa condição, né, do verbo de ligação, e ele traz ali um predicativo do sujeito. Deixa eu falar para vocês um exemplo. Os leitores ficaram indignados. Ficar, verbo de ligação. Indignados é o predicativo do sujeito. De qual do sujeito? Dos leitores. Os leitores ficaram indignados. Beleza? Para recordar aí, porque vai ser importante para o nosso próximo vídeo. Tá bom? Beijo.